noite. A solenidade de hoje destina-se a atender ao requerimento de número 451 de 2016, de autoria do vereador Enio Brizola, que homenageia o movimento tradicionalista gaúcho pela passagem dos seus 50 anos e também a 30ª região tradicionalista pelo seu aniversário de 25 anos. Convidamos para compor a mesa diretora o senhor vereador Enio Brizola, o senhor Nairioli Antunes Calegaro, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, o senhor Carlos Alberto Moser, coordenador da 30ª Região Tradicionalista, e a senhorita Roberta Barbosa Rodrigues Jacinto, primeira prenda do Rio Grande do Sul. Neste momento, convido o vereador Enio Brizola para que dirija-se à porta lateral do plenário a fim de recepcionar os convidados que ocuparão a tribuna de honra. Compõem a tribuna de honra nesta noite senhor Gerson Luiz Ludwig, conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Senhor Adão Celir Garcia da Mota, conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Senhor Benoni Jesus dos Santos, ex-presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Senhora Isabela Nunes da Silva, terceira prenda mirim do Rio Grande do Sul. E senhor Lucas Nunes Ferreira, terceiro piá do Rio Grande do Sul. Também gostaríamos de convidar para ocuparem os assentos aqui à frente os patrões das entidades tradicionalistas de Novo Hamburgo. Registramos e agradecemos a presença e também convidamos a ocupar o assento aqui à frente o senhor Carlos Mosman, secretário de Cultura de Novo Hamburgo. Agradecemos também a presença da TV Tradição. Informamos que o vereador Cristiano Kohler não pôde se fazer presente, mas encaminhou o seguinte recado. Prezados senhores, venho por meio desta justificar minha ausência na sessão solene desta noite, no qual será homenageado o Movimento Tradicionalista Gaúcho pelo seu aniversário de 50 anos e a 30ª Região Tradicionalista pelo seu aniversário de 25 anos pelo vereador Enio Brizola, conforme requerimento número 451 de 2016. Infelizmente não me farei presente, pois já tinha me inscrito para participar da palestra Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, que acontece hoje no Teatro Fevale, no mesmo horário da sessão. Gostaria de parabenizar o Movimento Tradicionalista Gaúcho pelos seus 50 anos de história e a 30ª Região Tradicionalista pelos seus 25 anos, representando os centros de tradições gaúchas e todos os tradicionalistas gaúchos desse importante estado brasileiro. Desejo que vocês conquistem cada vez mais coisas boas para o nosso querido estado do Rio Grande do Sul e obrigado por manterem a cultura gauchesca viva. Neste momento, passo a palavra ao vereador Enio Brizola para que possa fazer a abertura oficial desta sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão solene desta quinta-feira, 21 de julho de 2016, destinada a homenagear o movimento tradicionalista gaúcho pela passagem dos seus 50 anos e também a 30ª Região Tradicionalista pelo seu aniversário de 25 anos, conforme o requerimento número 451/2016, de autoria do vereador Enio Brizola e aprovado pelo plenário desta Casa Legislativa. Saúdo a todos os presentes e telespectadores do Canal 16, assim como também a TV Tradição, que nos acompanha hoje, bem como os usuários da internet. Neste momento, convido o vereador Enio Brizola para fazer o uso da tribuna. Muito boa noite a todos os gaúchos
todas as gaúchas, todos os homens, as mulheres, as crianças, nossos piás, nossas prendas, nossos patrões, CTGs, amigos. Sou sempre vereador, é o Reich, que nos acompanha hoje. Saudar aqui a nossa mesa composta pelo amigo Moser, Carlos Alberto Moser, popularmente conhecido, né, como Moser, patrão Moser. Homem de grande liderança na nossa região tradicionalista, homem muito dedicado à construção do tradicionalismo aqui na 30ª região. Senhorita Roberta Barbosa Rodrigues Jacinto, primeira prenda do Rio Grande do Sul, quanta honra recebê-la aqui nesta nossa sessão solene, assim como Nairoli Calegaro, presidente do nosso movimento tradicionalista gaúcho. Uma honra termos aqui Carlos Mosman, nosso secretário, homem bastante empenhado na viabilização das atividades culturais de nossa cidade, sempre um olho muito, um olhar sempre bondoso, sempre atento, né, às questões do nosso tradicionalismo. Saudar também nossa tribuna de honra, composta pelo Gerson Ludwig, conselheiro do movimento tradicionalista, incentivador, homem aqui da nossa cidade, senhor Adams Celir Garcia da Mota. Não sabia, Mota, que tu tinha esse nome tão extenso assim, né? Ele é de acordo com o teu compromisso com o tradicionalismo. É um homem, né, da qual respeito muito. Aqui também saudar o senhor Lucas Nunes Ferreira. Aqui está escrito senhor, mas é um senhorzinho, né, do nosso tradicionalismo. Aqui estão as gerações, né? Tá o pessoal aqui mais veterano e aqui já, né, a sequência que vem das lideranças, a Isabela, saudar Isabela, terceira prenda mirim do Rio Grande do Sul, coisa especial. E também, né, o Lucas é o nosso terceiro piá do Rio Grande do Sul, todos muito comprometidos, porque senão não estariam representando aqui a nossa tradição, assim como o Benoni Jesus dos Santos, ex-presidente do movimento tradicionalista gaúcho. Quanta honra poder termos tantas autoridades aqui, né, em nossa Câmara de Vereadores, que recebe a todos aqui com muito carinho. Me sinto honrado de ser o vereador proponente desta sessão solene para homenagear duas gloriosas entidades do nosso tradicionalismo. 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho, quantas histórias já acumuladas ao longo desse período, e os 25 anos, né, a metade da idade desta, né, entidade, né, representativa, muito representativa aqui da nossa região. Compareci na última reunião da 30ª e pude comprovar pessoalmente, né, o engajamento dos homens e mulheres que fazem o dia a dia da nossa tradição. Naquela reunião lá, João, lá no CTG Sirigote de Estância Velha, né? A beleza daquele CTG, a recepção, o carinho com que recebem, né, e como todos os CTGs recebem, né, a todos. Tem aqui um pouco da história que vou ler dos 50 anos
do MTG e também dos 25 anos da nossa gloriosa 30ª região, e passo então a contar aqui um pouco dessa história, e depois então teremos uma programação cultural, né, aliada com as falas aqui das nossas autoridades maiores, que são as falas mais importantes dessa noite. Homenagem aos 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho. O movimento tradicionalista gaúcho, entidade associativa de cunho filosófico, criada no ano de 1966. É o ano que eu nasci. Fiz 50 anos semana passada, dia 14 de julho. Para reunir e dar as diretrizes para seus filiados, completo, nesse ano de 2016, 50 anos. A ideia de enaltecer os usos e costumes do povo gaúcho cavalga pela história, desde o século XIX, quando jovens letrados do Partenon literário, com ideias revolucionárias para a época, começaram a escrever sobre esse homem da Pampa. Depois veio o Major Cezimbra Jaques e a criação do Grêmio Gaúcho e entidades similares pelo Estado, o qual, pensava ele, poderia dar o verdadeiro reconhecimento ao campeiro sul-rio-grandense. Mais tarde, durante o período denominado regionalismo literário dos anos 20, os literatos conseguiram inserir a figura do gaúcho com forte representação do povo desse estado. Estava sendo construída lentamente a identidade cultural de um povo. No final da década de 40, jovens estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, tomados pelo mesmo intuito que moveu outras gerações pela preservação das coisas desta terra, levou João Carlos Dávila Paixão Cortes e seus companheiros a levantarem uma bandeira, não só pelo resgate de valores, usos e costumes do gaúcho, mas a manutenção destes. Foi então, em 1948, criaram o primeiro centro de tradições gaúchas da história com essa finalidade, o 35 CTG. Depois vieram outros. E foi nesse momento que viu-se a necessidade de reuni-los e dar o mesmo caminho, finalidades e a mesma filosofia para que, onde houvesse um CTG, haveria uma embaixada do povo gaúcho. Foi assim que aconteceu o primeiro congresso em 1954, reunindo as entidades e já pensando em uma federação. Os anos foram passando, congressos acontecendo, ideias fluindo frente a teses importantes apresentadas que norteariam o tradicionalismo gaúcho. No ano de 1959, no 6º Congresso, uma célula embrionária do MTG surgia. Era o Conselho Coordenador, uma coordenação estadual que tinha como objetivo orientar os centros de tradições entre um congresso e outro. Em 1961, no 8º Congresso, foi criada a Carta de Princípios com um Código de Ética dos Tradicionalistas. Desencadeou-se uma mobilização para organizar definitivamente a federação. Foi então que no dia 28 de outubro de 1966, na cidade de Tramandaí, no 12º Congresso, foi criado o Movimento Tradicionalista Gaúcho, dando atribuições administrativas e executivas ao Conselho Coordenador, preservando a autonomia das entidades, mas reunidas em coordenadorias regionais, aproximando-as para que seguissem a mesma linha filosófica. O MTG hoje é o órgão catalisador, disciplinador e orientador das atividades de seus filiados, especialmente no que diz respeito ao que é preconizado em sua Carta de Princípios. Une diferentes gerações e congrega mais de 1.700 entidades tradicionalistas legalmente constituídas, conhecidas por Centro de Tradições Gaúchas e outras denominações, que têm a mesma finalidade, dedica-se à preservação, resgate e desenvolvimento da cultura tradicional gaúcha, por entender
que o tradicionalismo é um meio de formação da cidadania. E assim tem sido nesses 50 anos, né, de história do movimento tradicionalista. Pois bem, que venham mais 50, né, que possamos estar vivos para comemorar, né, o centenário. Vida longa ao MTG, vida longa ao tradicionalismo gaúcho. Já então, de imediato, vamos também ler a homenagem aos 25 anos da 30ª Região Tradicionalista. No encontro de patrões da 12ª Região Tradicionalista, realizado em 13 de outubro de 90, no CTG Esteio da Tradição, na cidade de Esteio, os patrões, em assembleia, analisaram que até então a coordenadoria da 12ª Região era liderada por tradicionalistas oriundo das entidades com sede a partir de São Leopoldo para Canoas. Observaram também as dificuldades enfrentadas pelos coordenadores de maior assistência, acompanhamento, orientação e presença junto às entidades com sede a partir do Rio dos Sinos, ou seja, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Campo Bom e Sapiranga. Devido à distância e pelo elevado número de entidades então existentes dentro da 12ª Região, e concluíram então pela conveniência e oportunidade da proposta de desmembramento da 12ª Região, mediante pedido ao MTG para a instalação da 30ª Região. A proposta foi aprovada por 12 das 17 entidades presentes ao encontro. Para viabilizar essa ideia, o senhor Ricardo Bianchi, integrante da patronagem do CTG Porteira Velha, com o apoio de Jalmar Lopes dos Reis, patrão do CTG Terra Nativa, buscaram subsídios junto ao senhor Arabi Rodrigues, que detinha o conhecimento quanto ao encaminhamento dessa questão. Elaborada a proposta de desmembramento e justificativa, foi assinada pelo coordenador e então encaminhada ao MTG. Em julho de 1991, deslocou-se à cidade de Pedro Osório uma comitiva de Novo Hamburgo e região para a participação em data de 25 a 28 de julho da 32ª Convenção Tradicionalista, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG. O objetivo era conversar com cada conselheiro, cada coordenador regional do MTG, buscando o indispensável e necessário apoio à proposta de criação da 30ª Região Tradicionalista do MTG, a qual foi aprovada pelo plenário presente a esta convenção em data de 26 de julho de 1991. Até o ano de 1993, a 30ª Região Tradicionalista do MTG funcionava amparada no regulamento interno somente em 8 de 2003, em encontro regional de patrões realizado no CTG Porteira Velha, foi discutida uma minuta, feita as emendas necessárias e aprovado o Estatuto da 30ª Região Tradicionalista do MTG do Rio Grande do Sul. Fato esse que trouxe a personalidade jurídica a esta coordenadoria. Em 1º de março de 2005, foi assinado, junto ao Poder Público Municipal de Novo Hamburgo, o termo de permissão de uso das salas onde se localiza a sede jurídica da coordenadoria junto à rodoviária Normélio Estável Novo Hamburgo. A 30ª Região Tradicionalista do Rio Grande do Sul engloba os municípios de Santa Maria do Herval, Morro Reuter, Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, Ivoti, Estância Velha, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz, tendo sob sua responsabilidade, nesta área de abrangência, 30 entidades tradicionalistas. Não são poucas as entidades e não são poucos os desafios para chegarmos aos 50 anos também
né, da 30ª Região Tradicionalista. Eu, como agente público, e aqui, secretário, nós temos o compromisso de ajudar na criação de políticas públicas em conjunto com os patrões, com as patroas, né, as demais lideranças que compõem os CTGs, de pensar, né, de quais políticas públicas que podemos, emparcerados, né, fazermos projetos culturais, projetos educacionais, na medida em que os CTGs, durante o dia, né, têm disponibilidade de espaço para conveniarmos, né, com escolas, né, que eles possam, os CTGs possam ser, né, de uma parceria maior com os nossos municípios. Então, nos colocando desta forma, quero finalizar desejando aqui, né, que a gente possa continuar construindo juntos o tradicionalismo da 30ª Região Tradicionalista aqui do nosso estado. Vida longa, 30ª Região. Muito obrigado. Neste momento, convido todos para apreciarmos a declamação da prendinha Manuela Cornelli, de Novo Hamburgo. Dos versos de Aparício Silva Rilo, de como fazer uma bruxinha limpana e alguns considerandos. Claro, são necessárias, embora não fundamentais, as coisas que chamamos materiais, retalhos, sobras de lã, paina ou palha picada para encher o corpo, um par de agulhas, linha branca e preta, de 3 cores, pelo menos o retrós, para os olhos, as sobrancelhas e a boca. Ah, e uma tesoura, de preferência uma tesoura antiga, dessas de uma parda pátina na lâmina, uma tesoura que haja cortado umbigos de criança, entre outros quefazeres das tesouras antigas. Eis aí o necessário, um material estritamente necessário para fazer-se como se deve fazer uma bruxinha de pano. Lembrem-se que eu falei antes no fundamental. Sem a ciência, sem a riqueza do fundamental, ninguém faz uma bruxinha de pano que se preze. É preciso coração para fazer uma bruxinha de pano. É preciso que haja um século de avós. É preciso que haja um século de mães. É preciso que haja um século de velhas empregadas resmungonas. É preciso que haja um século de sentimentos de maternidade para fazer-se
deve fazer uma bruxinha de pano. É preciso mais que haja uma herança intemporal de rugas e trabalhos nas mãos que fazem uma bruxinha de pano. Que essas mãos venham de outras mãos, hábeis para fazer um pão, mansas para ternura e para reza. É preciso que, frente aos olhos de quem faz uma bruxinha de pano, hajam óculos de lentes redondas em seus aros de ouro, por onde se possa ver para dentro e não apenas para fora. É preciso que o corpo de quem faz uma bruxinha de pano resguarde o íntimo calor das reuniões de família ao redor da grande mesa de jantar. Antigamente, claro, são necessários, mas não fundamentais os materiais. Ela precisa de alma, a bruxinha. E alma é tudo que há pouco ali na veia. A alma é memória, uma inscrição na pedra, uns olhos grandes, uns bigodes no retrato e o tempo nas feridas da moldura. Não vos arrisqueis a fazer uma bruxinha de pano se não tiverdes alma para fazer uma bruxinha de pano. Melhor fareis se comprardes uma boneca de material sintético, dessas que fazem aos milhares nas fábricas multinacionais de brinquedos de plástico. Dessas bonecas que choram, que riem, que andam e que falam, tão aparentemente iguais a nós, humanos, com traços de criança, copiados tão perfeitamente que nem parecem bonecas. Parecem, na verdade, o que talvez sejamos um dia em nossos netos. Criaturas feitas em série, filhos de profetas, programados por um computador, que terá outro nome, que não o nome de Deus. Ou quem sabe, se até o nome de Deus, se os homens forem tão loucos em si, para chegarem tão longe de si, tão distante de Deus. Agradecemos a Prendinha Manuela Corneli e convidamos o secretário de Cultura, senhor Carlos Mosman, para a sua saudação. Bom, um pouquinho afora. Então,
não vou me estender, sorte de vocês. E, na verdade, eu fui culpado disso, porque não preciso falar mais nada sobre a importância do tradicionalismo e da cultura depois dessa obra de arte que foi apresentada a nós agora. Queria trazer a todos a saudação fraterna, um abraço forte do nosso prefeito, Luiz Lauermann, que de fato não pôde estar presente, gostaria muito, mas não pôde. Agradecer profundamente ao vereador Brizola por essa lembrança, nesse momento tão importante. Importante, inclusive, para que o movimento tradicionalista perceba, olhando para si mesmo, a sua importância para o Rio Grande do Sul, para o futuro do nosso Estado, do nosso país, especialmente dos nossos filhos e netos. E eu lembro que, fazem 40 anos, foi publicado no Jornal de Porto Alegre, na época nem era 0 hora o grande Jornal de Porto Alegre, uma reportagem sobre um homem que saiu pilchado do centro de Porto Alegre e por causa disso foi agredido, foi espancado, inclusive. Para vocês verem, isso fazem só 40 anos. O quanto vocês contribuíram para que mudasse a cultura do nosso Estado. Vocês vejam quanto vocês construíram com a persistência de manterem o movimento tradicionalista e fazerem com que ele se desenvolva. A cada dia eu percebo o movimento tradicionalista mais forte, mais consistente, mais criativo e, mesmo assim, fiel às suas raízes. E quero finalizar que eu descobri há poucos dias e fiquei muito emocionado com isso, o significado da palavra Tchê, que em Tupi-Guarani significa amigo. Acho que nós somos uma das poucas culturas que tem essa coisa tão forte, né, de um homem se dirigir ao outro, de uma pessoa se dirigir a outra, assim, de uma maneira ao mesmo tempo formal e afetiva, chamando ela de amigo, a língua dos nossos antepassados. Isso mostra a importância desse movimento. Nós ficamos recitando um poema com base nas nossas raízes, mas falando da nossa realidade presente e apontando para os perigos do futuro. Essa é uma cultura autêntica. Essa é uma cultura que realmente nos ajuda a transformar o mundo para melhor e, ao mesmo tempo, evitar que ele se transforme em alguma coisa que a gente não deseja. Então, de coração, um abraço a todos vocês e vou terminar com essa palavra que eu agora sei o significado. Tchê. Boa noite. Neste momento, apreciaremos a interpretação musical da primeira prenda mirim da 30ª Região Tradicionalista, Cecília Shows. Interpretarei de Quinelva Alves, Galopado. Debrucei-me na janela, a noite luarada, na brisa e perfume dela, a distância não é nada, não é nada essa distância não é nada, mas por que tô
estrada fora. Antes que ela me esqueça, vou sair estrada fora. Minha alma desespera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Nas patas do meu cavalo corre louco uma saudade. Na pampa verde esperança trança minha felicidade. Madrugada vai-te embora, deixa que o dia apareça pra eu sair estrada fora. Antes que ela me esqueça, vou sair estrada fora. Minha alma desespera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Madrugada vai-te embora, deixa que o dia apareça pra eu sair estrada fora. Antes que ela me esqueça, vou sair estrada fora. Minha alma desespera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Upa, upa, meu cavalo, que saudade não espera. Muito obrigada. Agradecemos a apresentação da primeira prenda mirim, Cecília Scholz. E em tempo gostaria de registrar e agradecer a presença do presidente da Associação Cultural e Tradicionalista de Novo Hamburgo, senhor Mauro Bonfada, e também do secretário-geral de gabinete do prefeito, senhor Gilmar Valadares. Convido para o uso da palavra a senhorita Roberta Barbosa Rodrigues Jacinto, primeira prenda do Rio Grande do Sul. A mesa, presidente do MTG, senhor Enio, coordenador Moser e também o secretário de Cultura, cumprimento aos demais. Gostaria de dizer primeiramente que eu estou muito feliz em poder fazer parte desta tão bela homenagem. A gente muito anda por esse Rio Grande, a gente participa de diversos eventos, de diversas solenidades, mas nem sempre elas são tão bem preparadas. Primeiramente, parabenizo então a esta Câmara de Vereadores por esta tão bela homenagem. A cada fala, uma bela apresentação. A menina que declamou, peço desculpas, não estou me recordando o nome, muito obrigada. Um show, a tua poesia, e um orgulho, uma felicidade em poder te ver declamando, em poder saber que a nossa cultura está sendo, sim, passada de geração em geração. A pequena prenda mirim dessa região, que nos agraciou até há pouco com a sua interpretação, também os meus sinceros parabéns. Fostes linda e espero que siga te dedicando a esta arte do canto, que é um dom. Quanto à homenagem à 30ª região tradicionalista e ao movimento tradicionalista gaúcho, o quanto é bom recebermos. São 497 municípios e nem todos homenageiam o nosso movimento. Cada oportunidade que a gente tem de ser
reconhecidos. E eu digo a gente, porque o movimento tradicionalista gaúcho somos nós. São as prendinhas que hoje se apresentaram, é cada tradicionalista que cultua a nossa tradição, é cada mãe, pai, tio, irmão de prenda e de peão. O movimento tradicionalista, até há pouco, como eu falava com o nosso presidente, não vive de títulos. Por isso que eu digo que o movimento tradicionalista somos todos nós, independente de cargo ou de função. Somos todos nós que amamos e defendemos a nossa tradição. E embora façamos isso com muito empenho, nem sempre recebemos o reconhecimento. Por isso é sim muito importante agradecer. Então, em nome das prendas e peões do estado do Rio Grande do Sul, deixo aqui o meu agradecimento a esta Câmara de Vereadores pela bela homenagem que recebemos ao nosso movimento, realmente muito preparada, muito especial e encantadora, com todos esses talentos que vêm sendo apresentados, sem contar também a apresentação de músicas que tivemos antes de ser iniciada a solenidade. Uma muito boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Convido o senhor Carlos Alberto Moser, coordenador da 30ª Região Tradicionalista, para a sua fala. Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo com muita satisfação o presidente do MTG, meu amigo Nário Calegaro, patrões de todas as entidades tradicionalistas da 30ª Região, sobremaneira os patrões de Novo Hamburgo, que é a cidade que hoje nos recebe, mas também de forma carinhosa os patrões das demais entidades que prestigiam o evento. A primeira prenda do Rio Grande do Sul, a senhorita Roberta Jacinto, em seu nome, os demais representantes do prendado estadual que nos prestigiam. Prendas e peões de entidades que aqui estão, prendas e peões da 30ª Região, em nome da Renata, saúdo a todos, e ao Jonathan também, aos peões que se fazem presentes. Demais tradicionalistas, de forma especial o seu Adão, lá da Estância do Liberdade, que fez uma demão nos emprestando aí os ornamentos, né, seu Adão, para decoração. Em nome da Laura Calegaro, que foi a nossa última representante do prendado estadual, eu gostaria de saudar aos demais representantes de gestões anteriores que se fazem presentes, e eu tomaria a liberdade, vereador, de pedir que eu os localizei quando chegaram, mas a maioria dos presentes não os conhece. Então eu gostaria que vocês se levantassem, as prendas, os peões que aí estão, que já tiveram oportunidade de representar a 30ª Região no estado. Temos o Leão e Gabriela. Então são pessoas que em determinado momento ocuparam um cargo no prendado estadual, no peonado estadual. Então vocês também fizeram parte desses 25 anos de história, alguns no momento de transição, né? Mas muito obrigado por vocês representarem a 30ª Região. A gente, quando optou pelos convites a autoridades, nós lembramos que tivemos um presidente do movimento tradicionalista gaúcho, o seu Benoni, né? Que de repente muitos dos senhores não sabiam que a 30ª Região já teve essa oportunidade. Então está aí o seu Benoni, juntamente com os nossos dois conselheiros, que foi, em determinado momento, o presidente do MTG, e muito importante aqui para a 30ª Região Tradicionalista. Bem como o seu Gerson, o seu Mota, que sempre fazem um costado aí, nos auxiliando como conselheiros aí do movimento tradicionalista gaúcho. E a imprensa, de forma especial, que está aí cobrindo o evento,
e divulgando para todo o estado do Rio Grande do Sul. De forma muito especial, saúdo o vereador Enio Brizola, e eu falo de forma especial, com o auxílio do vereador e de toda a assessoria, e aí eu cumprimento a assessoria em nome do Maurício, que fez toda uma demão aí com veículos de imprensa hoje durante o dia. O presidente já está trabalhando aqui na região desde meio-dia, então a gente fez uma série de entrevistas que vão ir para a mídia aí durante os próximos dias, com o auxílio do Maurício aí, de toda a assessoria do gabinete do vereador Enio Brizola. E se esmeraram, então, de forma sobremaneira aí para fazer a divulgação e convidar as autoridades, né? Estamos sendo premiados no ano do cinquentenário do MTG e da 25º aniversário da criação da 30ª região, com essa bela homenagem do Poder Legislativo de Novo Hamburgo. E também do Poder Executivo, na pessoa do Carlinhos Osman, e a Prefeitura de Novo Hamburgo tem o entendimento, e vocês podem ter visto pela fala, quem não é de Novo Hamburgo, do secretário, da importância que se dá para a cultura gaúcha aqui na cidade de Novo Hamburgo, né? E acredito que nos demais municípios da nossa região não deva ser diferente, porque no meu entendimento a nossa cultura, o nosso movimento é de forma essencial para todos os tradicionalistas aí, para a comunidade. E saliento de forma bem emocionada quando eu recebi o ofício de número 289/2016, assinado pelo presidente dessa casa, o vereador Antônio Lucas, nos comunicando a aprovação por unanimidade do requerimento 451 de 2016, qual solicitava a realização dessa sessão. Nosso muito obrigado, então, a esta casa. Casa essa que tem o entendimento que todo apoio e investimento no tradicionalismo tem seu retorno. Retorno na forma de cidadãos mais ordeiros, participativos, cientes dos seus deveres e principalmente participativos em todas as iniciativas propostas pelos poderes públicos de Novo Hamburgo. Senhores, continuem apoiando, pois o movimento que chega aos seus 50 anos, com a participação maciça de jovens de todas as idades, que se consolida como, em muitos casos, como porta única para a preservação da nossa história e da nossa cultura. A 30ª região, a qual tenho orgulho de coordenar, criada na 32ª Convenção Tradicionalista na cidade de Pedro Osório, pelo desmembramento da 12ª região, chega aos seus 25 anos contando com a colaboração e parceria de inúmeras pessoas. Podemos citar nossos vaquianos, que observaram em 1990 a necessidade de uma maior assistência, acompanhamento, orientação e presença junto às entidades tradicionalistas. Seu Nelson Hortácio, seu Ricardo Bianchi, Jalmar Lopes dos Reis, Arabi Rodrigues, entre outros, buscaram e tiveram aprovação em 26 de julho da criação da 30ª região, de 91. Conquistamos nesses 25 anos o respeito e reconhecimento em nossa região, sobremaneira em Novo Hamburgo, que conta atualmente com 12 entidades tradicionalistas atuantes e legalmente filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho, e uma entidade associativa municipal, que é a CTNH, Associação Cultural e Tradicionalista de Novo Hamburgo. E, através de uma parceria com a municipalidade, Novo Hamburgo conta com a sede da 30ª região tradicionalista, sede administrativa. Muitos títulos individuais e coletivos alcançamos ao longo deste período, mas o mais importante foi sermos base fundamental para a formação cultural de nossos tradicionalistas. Sob o lema "Semeando cultura, conservamos tradição", seguimos firme, observando normas, seguindo as regras, as quais nos tornam ícones de um povo. Povo este formado por um bioma, o bioma Pampa, que nos torna diferente dos demais povos, não melhores, mas simplesmente gaúchos. Meu muito obrigado pelas parcerias e deixo com os senhores o lema de nossa gestão: trabalho mais parceria, obtém-se resultados. E o resultado é isso que a gente está vendo aqui. As entidades tradicionalistas da 30ª região atendendo o chamamento, se mostrando participativas, atuantes e efetivamente comprometidas com o tradicionalismo, não só em Novo Hamburgo, como em toda a 30ª região. É com esta união, com este trabalho, com essa parceria, que os nossos resultados ali na frente vão ser alcançados.
muito obrigado mesmo pela parceria. Saúde e paz a todos. Neste momento, convido a todos para apreciarmos a apresentação do Grupo Coral da 30ª Região Tradicionalista. Eu quis contar um segredo a uma estrela faceira, mexendo os cabelos, viu, nem me olhou, nem me ouviu. Veio de nuvens, trigos de vento, bem longe da escuridão, minha estrela sumiu. Vem no clarão da fogueira, no chiar da chaleira. Alumia a solidão deste meu coração. Se as cigarras e abelhas que cochicham nos campos falassem do meu amor, poderia saber. E se os grilos à noite vazam serenas fazem da minha dor, poderia saber. Vem no clarão da fogueira, no chiar da chaleira. Na hora da lua vem, eu sei que não é de ninguém. Minha estrela vadia, minha estrela guria, alumia a solidão deste meu coração. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascaveia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Um descascaveia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Avental de estopa, faixa na cintura e um gole tempura pra espantar o calor. Avental de estopa, faixa na cintura e um gole de pura pra espantar o calor. Alma branca igual a velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Alma branca igual a velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte, levou cimbronaço, ouvindo um passo, tocando um tom. Ao cambiar de sorte, levou cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. A vida disfarça, lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. A vida disfarça, lembrando a comparsa quando alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pardos numa só parada, 33 espadas, defendeu de dor. Envidou os fardos numa
só parada, 33 espadas, mas perdeu de mão. Nesta vida a copa vive nuvem, apa vai voltar os pagos para remoçar. Nesta vida a copa vive nuvem, apa vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesouras na ilusão, bobeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesouras na ilusão, poeira, volte pra fronteira para se encontrar. 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 Meu cigarro de palha joguei com meu laço no fundo do poço. Prometi a São Pedro não jogar a sorte no jogo do osso. Me desfiz do louqueiro, prendi o tordilho, lavei o bagol, pra buscar a morena que tinha ido embora pra capital. A morena, moreninha, morena má, Aragana, volta comigo, morena. Deixa essa vida cigana, a morena, moreninha, morena má, Aragana, volta comigo, morena. Deixa essa vida cigana. Bem dizia o compadre, a felicidade é que nem passarinho. Mal reponta invernada, ela foge apressada, abandona o ninho. Pra matar a saudade que entrou no meu peito e me fui buscar a morena que jurou voltar, ainda não voltou. A morena, moreninha, morena má, Aragana, volta comigo, morena. Deixa essa vida cigana, a morena, moreninha, morena má, Aragana, volta comigo, morena. Deixa essa vida cigana. Agradecemos a apresentação do Grupo Coral da 30ª Região Tradicionalista e convidamos o senhor Nairioli Antunes Calegaro, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, para fazer o uso da palavra. Senhoras e senhores tradicionalistas, meu boa noite. Quero cumprimentar ao vereador Brizola pela grande iniciativa e pelo apoio que deu nesse momento a esse ano comemorativo dos 50 anos do MTG. Extensivo, leve a teus pares de bancada os nossos agradecimentos. Cumprimentar a senhorita, a nossa primeira prenda, a Roberta, e a ela todas as prendas do nosso Rio Grande, a todas as mães, avós, filhas, a todas as mulheres gaúchas que efetivamente contribuem para construir esse Estado. Cumprimentar o nosso coordenador da 30ª Região, o Mozart, nosso amigo, e te desejar vida longa a ti também, Mozart, e que possa continuar trilhando esses caminhos do Rio Grande e da nossa tradição. Ao nosso secretário aqui do município, pelas belas colocações e o momento de reflexão que realmente nós precisamos. Cumprimentar aos nossos conselheiros, seu Adão, seu Gerson, grandes parceiros, amigos, da hora difícil, da hora de precisão, como diz o gaúcho. Ao nosso ex-presidente, o seu Benoni,
uma satisfação e um privilégio que o senhor esteja aqui com nós, nesse momento aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui, engrandece o evento e descreve a trajetória do movimento tradicionalista gaúcho. A esse casal de crianças, a Isabelle e o Lucas, obrigado por estarem aqui. Aos patrões da 30ª região, aos patrões aqui de Novo Hamburgo. Durante o dia, hoje, uma pergunta palpitante que me faziam: qual seria o futuro do movimento tradicionalista gaúcho? O que nos aguarda nos próximos 50 anos? E chegaram a me perguntar: será que terá 50 anos? E os jovens, e eu olho para essa plenária, onde a sua maioria são os jovens. E eu vi a apresentação dos jovens aqui. E aquele casal jovem, ali é o movimento tradicionalista gaúcho. O movimento tradicionalista gaúcho, o movimento organizado, nasceu dos jovens. Nasceu com os jovens. A seiva que nos nutre é esta juventude que está junto aqui. Sem ela, esta árvore seca e morre. Então fiquem tranquilos, porque enquanto os jovens estiverem neste movimento, ele vai chegar a mais 50 anos. Todos nós fomos jovens e trilhamos esse movimento. Eu vim aqui no município vizinho de Campo Bom, que não era a 30ª região, moça. Em 82, no Congresso Tradicionalista, trazido pela mão dos meus pais. Pouco talvez aquela criança entendia os debates que eram feitos naquele congresso. Mas eu estava ali. Aqui em Novo Hamburgo nós tivemos 2 convenções, 2002 e 2004. E tenho a certeza absoluta que os jovens estavam ali. E eu sei muito bem escutar e ouvir os jovens, pois eu passei por essas angústias, por esses problemas que talvez vocês interpretem que sejam problemas, mas não. Os questionamentos que a juventude nos traz, nos faz renovar, nos faz oxigenar, nos faz olhar para mais 50 anos do movimento. Essa instituição que se insere na sociedade de uma forma tão forte, tão abrangente. Talvez hoje nós atinjamos mais de 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul com uma entidade filiada ao MTG. Hoje passamos de 1.700 entidades filiadas. E temos um trabalho social de inserção destes jovens dentro dos galpões de nossas entidades. São para eles que nós trabalhamos. Se não fosse isso, nada valeria a pena. Não se justificaria os sacrifícios, as doações, o voluntariado. Temos que celebrar, temos que festejar, temos que saudar essa instituição
cinquentenária. Mas também nós temos que mergulhar em profunda reflexão. E mergulhar de que forma nós podemos abraçar melhor a sociedade que nos rodeia. De que forma nós devemos e podemos ser vistos por estas sociedades. De que forma nós podemos ser compreendidos. E de que forma nós podemos ajudar mais. Vivemos um momento social delicado, economicamente, politicamente, moralmente. Alguns valores se perdem pelas ruas, mas eu tenho certeza que o movimento tradicionalista gaúcho tem procurado manter firme e dentro dos seus propósitos estes valores maiores que norteiam e indicam a nossa caminhada. E que nós somos herdeiros hoje desses valores. E que esta juventude, estes jovens, irão impulsionar este movimento. Que sociedade hoje nos resgata, preserva e tem a capacidade de transmitir esses valores como o movimento tradicionalista gaúcho? Que a partir de 47, 48, do resgate da nossa música, das nossas poesias, dos nossos instrumentos, da nossa dança, que movimento prestou um serviço tão valoroso à cultura, à identidade regional e às referências locais, como o movimento tradicionalista gaúcho. E o MTG, como instituição, como federação, é uma consequência deste processo de apropriação e de resgate e de pertencimento desses valores maiores. É assim que se construiu o MTG. Nos grandes debates dos congressos tradicionalistas, nas grandes teses, nos grandes documentos que até hoje, lidos, refletem aspectos ainda vigentes em nossas sociedades e problemas que até hoje nós vivemos. Mas nós temos a certeza, temos a convicção, a clareza que podemos manter, que podemos transmitir e que lutamos para fazer melhor para nossos filhos, para nossos netos, para as gerações que virão. E que esta noite ficará na nossa memória, aqui em Novo Hamburgo. Ficará na nossa retina este momento que estamos vivendo aqui hoje. Muitos são os municípios que fazem homenagens como esta. E que se todos fizessem, nós não teríamos a condição de atendê-los. Afinal, são 497 municípios no estado. Mas nós agradecemos àqueles que estão fazendo. Pelo menos pedimos que um em cada região tradicionalista o faça. E faça com esta grandeza, com este respeito, com este olhar voltado para o futuro.
e tenham a certeza do que vocês estão fazendo, do que nós estamos fazendo junto, construindo e dando oportunidade a uma sociedade mais justa, sem discriminação e valorizando a nossa identidade regional, as nossas origens, as nossas referências. Aqui de Novo Hamburgo também eu agradeço a presença da TV Tradição, porque nasceu aqui nesse município, e tem procurado divulgar os nossos eventos mundo afora, levando e dando condições para que possam acompanhá-los. E eu quero encerrar, em nome do Conselho Diretor, da administração do MTG, agradecendo a presença de todos vocês. Agradecendo ao Poder Público de Novo Hamburgo pela oportunidade de estarmos aqui, à coordenadoria da 30ª Região e aos patrões. Pois sem vocês, sem as entidades tradicionalistas, o MTG não se estruturaria, não estaria da forma como está. E o movimento, como consequência, também não. Mas eu vi uma declamação hoje, eu vi um canto, eu vi um coral, e eu também vou dar um talho nesse assado aí. Como um bom missioneiro, eu vou encerrar com um verso aqui, do grande poeta Jaime Caetano Brown, presidente do primeiro Conselho Coordenador do MTG em 1959. Se olharem a história do movimento, quantos poetas, quantos intelectuais da sociedade, quantos pensadores construíram este movimento. E estavam lá na hora. Por isso que eu disse, aprenda. E fizemos uma reunião com os jovens, que talvez é chegada a hora de vocês tomarem as rédeas novamente. Pensarem o movimento. Acharem as soluções para que ele precisa nesse momento. E eu vou encerrar com um verso que diz assim, ó. O último de um poema. Hoje o tempo demudado, meu coração continua o mesmo tigre charrua das andanças do passado, sempre de pingo encilhado, bombeando pampa e coxilha. A pátria é minha família. Não há Brasil sem Rio Grande, e nem tirano que mande na alma de um farroupilha. Obrigado, gente. Convido para declamar um poema o peão farroupilha da 30ª Região Tradicionalista, Jonathan Reis Lendecker. Apresento aos senhores dos versos de Adão Vargas Dias, Homem, Cavalo, Centauro. Era bom, marcha boiada, olha o rodeio boi,
mal podendo avistar as garras que ao rumar campo afora, lá pra invernada do Angico. As pampas já estão parindo, é preciso ficar atento. Cria trancada, bicheira, algum carancho atrevido que pode vir maltratar um flaco recém-nascido. Era amor, volta boi. Se sobrar tempo na tarde, mover a esteira da sanga que na semana passada foi levada de rondão, com aquela manga d'água que branqueou a várzea do fundo. Era amor, que cadaria maleva esqueceu-se do rodeio. Quando eu chegar lá no posto, Maria de mate pronto, sento ali no oitão do rancho pra 2 ou 3 mate amargo, e já me vou novamente pra terminar mais um dia na estância do Passo Grande. Eis a realidade que ao sonhador afronta. E sai da frente, velho louco! Tira esta tralha da rua que mais parece um lixão. Puxa esta carroça maldita de lata e de papelão. Como se acordasse de um devaneio profundo, o velho Amâncio recobrou-se voltando à realidade. Não era mais um posteiro, mas um entulho ambulante, produto da sociedade. Desculpou-se ao engravatar. Me perdoe, me distraí. E ainda ouviu do cidadão: estes velhos papeleiros não deveriam existir. É verdade. Ele pensou. O homem tinha razão. Mas nas estâncias não querem velhos, já não servem mais pra lida. E aqui no povo sou estorvo, qual o caminho a seguir pra xanguear por uns trocados? Meu patrão, pra onde ir? E nas avenidas largas, solapino, o quente asfalto, homem-cavalo, centauro, segue caminho sem volta, tracionando a própria sorte, carroceando vida e morte. Léguas de campos nos olhos, escaramuças na mente, ganas de adentrar num passo e refrescar a melena nos espelhos das aguadas, bobachita remangada, nos pés chinelas de dedo, alma sangrando saudades. Era amor,
Olha o rodeio, oi! Segue a despacio, solito, carreteando o que restou da vida que sempre levou, sempre cuidando do alheio. Não teve tempo para si, seus netos não viu crescer, seus filhos, ainda piazitos, se foram para muito distante, outro mundo conhecer. Assim até que foi lindo, para não vê-lo sofrer. Mas o tempo, que não para, foi lhe cobrando a lo largo, muito além do que devia. Não entendia por bueno, porque depois de velhito, sem forças e já estropiado, virar assim um cavalo puxando aquela carroça para poder sobreviver. E se perdia no mais em seus recuerdos distantes. Tranqueava tropilhas grandes de sonhos e devaneios. Mas ninguém nem entendia, pois viveu quase solito, a cruzar tempos sesmeiros de léguas de solidão. Por vezes ria de si, parecendo louco aos outros. Olhem para mim, vejam estas bombachas rotas, vejam meus pés, que carregam as poligens destas ruas, vejam meus olhos que teimam em ficar assim molhados, como barrancas de sanga, parecendo estar chorando. Vejam minhas melenas mouras que batizei de saudade. Homem, cavalo, centauro, tranquei a vida e o tempo, as margens das avenidas, as margens da sociedade. Agradecemos ao Jonathan pela apresentação e convido o vereador Enio Brizola para entregar um quadro de homenagem ao presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o senhor Nairioli Calegaro, e também ao senhor Carlos Alberto, coordenador da 30ª Região Tradicionalista, pela passagem dos seus aniversários. Emocionado pela brilhante poesia aqui desse peão. Câmara Municipal de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Hamburgo, presta homenagem por meio do requerimento número 451/2016, de autoria do vereador Enio Brizola, aos 25 anos da 30ª Região Tradicionalista. Novo Hamburgo, 21 de julho de 2016, Antônio Lucas, presidente. Aceite, patrão Moser, esse reconhecimento ao esforço da 30ª Região Tradicionalista em manter viva a tradição em nossa região. Esse reconhecimento da nossa cidade. Presidente Nairioli, aceite também
nosso reconhecimento de nossa cidade aos 50 anos do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Em nome de nossa cidade, vida longa ao MTG. Muito obrigado. Agora, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, senhor Nairioli Calegaro, para que faça a entrega de uma lembrança do cinquentenário do MTG ao vereador Enio Brizola. Bem rapidinho, eu quero que esse troféu dos 50 anos, que simboliza essa passagem do Movimento Tradicionalista Gaúcho, e que fique aqui no município, aqui na Câmara, e que ao olharem para ele, vereador, lembrem dessa noite, lembrem deste momento e lembrem dos valores que este movimento representa para a nossa sociedade. Muito obrigado. Convido também o senhor Carlos Moser para que faça a entrega de uma lembrança para o vereador Enio Brizola, para a senhorita Roberta Barbosa Rodrigues Jacinto, primeira prenda do Rio Grande do Sul, e para o jovem Diego de Azevedo Andrade, peão Farroupilha do Rio Grande do Sul. A história dos 25 anos da 30ª Região Tradicionalista do MTG Rio Grande do Sul foi construída com a sua participação. A você prestamos nossa homenagem. Carlos Alberto Moser, coordenador regional, julho de 2016. Roberto, com carinho, obrigado. Vamos entregar para o Lucas, que o Diego infelizmente não veio. Aí o Lucas recebe para os peões. Da mesma forma, ao vereador Brizola, para que leve essa singela homenagem da 30ª Região na passagem do seu 25º aniversário. Obrigado, pessoal. Obrigado pela parceria. Neste momento, passo a palavra ao vereador Enio Brizola. Quero agradecer a presença do patrão do DTG Sinuelo, patrão Joel Gomes, e o patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, seu Aurélio Strachin, o patrão do Porteira Velha, seu João Hoff, patrão do CTG Estância da Liberdade, o Fábio Saul, o patrão do CTG Raízes da Querência do meu bairro, Anildo Masdorf, patrão do CTG Recanto Gaúcho, Euclides Miquelon, o patrão do CTG Velha Querência, o Paulo Viana, o patrão do CTG Essência da Tradição, o Seu, o patrão do CTG Terra Nativa, Theo Reicher, patrão do DTG Camboatá, o Otávio Levinsky, o meu amigo, o presidente da Associação Cultural e Tradicionalista de Novo Hamburgo, meu irmão Mauro Bonfá,